Existem diversos fenômenos anímicos, como, por exemplo, a telepatia, a dupla vista, a telecinesia, a hipnose, a cura, a transfiguração, a psicometria, bicorporeidade, sonambulismo, animismo, que foram estudados por Heine e fechados em psicapa e psigama, e agora nós temos também os psi-teta. Estes são os fenômenos anímicos. Mas Kardec também estudou a mediunidade antes de Heine, antes dele, e criou a escala dos fenômenos mediúnicos. E o número de fenômenos mediúnicos de classificação de Kardec é muito grande, muito longa, muito larga. Eu trouxe só os mais evidentes, né? E ele trabalhou essa mediunidade como se ela fosse, na verdade, enfeixada em 2 grandes blocos, igual o Heine faria depois. Psicapa, psigama, ele criou um bloco chamado grupo de efeitos físicos. O que caracteriza uma mediunidade de efeitos físicos? O que caracteriza é que ela tem 2 características que ela tem que ter, senão ela não tiver, não é efeito físico. Primeira, ela impressiona um dos nossos 5 sentidos. Ou é percebida pela visão, pela audição, pelo olfato, pelo paladar ou pelo tato. Um desses 5. Por isso que é efeito físico. Segunda característica, todas as pessoas presentes no ambiente percebem o fenômeno. Então, isso são fenômenos de efeitos físicos. Os fenômenos de efeitos intelectuais são diferentes. Primeiro, que não é impressionável aos 5 sentidos. Ela é pela razão. E só percebe quem é verdadeiramente médium. Os que não são médium não percebem o fenômeno. Aí é um fenômeno intelectual. Vamos lá? Efeito físico, transporte, mediunidade de transporte. O espírito pega um objeto daqui e leva o objeto para o lado de lá. Mediunidade de transporte. Mediunidade de materialização, que Kardec chama de aparição. O perispírito do desencarnado se torna visível e muitas vezes tangível. Tem vezes que você pode ver, mas se você colocar a mão, a sua mão atravessa. E tem outras vezes, fenômenos de materialização mais robustos, em que você pode tocar no espírito e perceber que ele tem densidade para ser apalpado. Fenômeno de Florence Cook, produzido na Inglaterra nos anos de 1870 a 1874, estudado por William Crookes, onde ela materializava o espírito Kate King, é um dos fenômenos mais interessantes sobre mediunidade de efeitos físicos. Agora, dia 24, fez mais um aniversário da desencarnação de Florence Cook, 1909. Ela desencarnou 24 de abril de 1909. E eles se tornavam tangíveis? Tangíveis? Fazia parto. Porque se é bicorporeidade, a expectativa é que fique. Materializava lá também. Exato, se materializava lá. Muito doido. Próximo, pneumatofonia, voz direta. Ouve-se uma voz sem que exista necessariamente uma garganta para isso. Eu estive recentemente conversando com uns amigos que andaram participando de umas reuniões de pneumatofonia, e eles dizem assim, a gente na sala, o espírito falava tão perto de mim que eu sentia o bafo do ar, e a voz era dele. Eu conheci ele quando encarnado, a voz era dele, ele estava falando conosco. Com o timbre da voz dele,
bem pertinho do meu rosto, que eu sentia o ar da fala dele. Pneumatofonia, não tem garganta para falar, não tem médium, eles produzem o som no ar. Pneumatografia. O que é pneumatografia? Você pega um papel, todo mundo assina na pontinha do papel, rubrica, coloca o papel dentro de uma caixa, fecha, lacra, mete um cadeado, passa no cadeado uma etiqueta que todo mundo assinou e lacra o cadeado com aquela etiqueta já pré-assinada. Termina a reunião, você mostra o cadeado, ainda lacrado, do mesmo jeito que foi posto, as pessoas só assinaram uma etiqueta, não tem como ter outra para substituir. Mostra que a fechadura não foi mexida, está ali, aí tira o lacre, abre o cadeado, abre a caixinha, o papel está escrito. É uma tinta escura, tipo grafite, que tem tons mais claros e mais escuros. Ela não tem uma cor só. Pneumatografia. É a escrita direta, sem mão de médium. Efeitos musicais. Já viram esse? Estamos num lugar e, de repente, um som de música começa a acontecer no ambiente. Estão ouvindo uma música? Tem uma lira tocando. Os espíritos produzindo uma música no ambiente. Tiptologia. Tiptologia é aquele pá, 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 baques, que apareciam. Primeiro fenômeno de Hydesville. A tiptologia. Outro, fenômeno de efeitos olfativos. Nós estamos num lugar e, de repente, todo mundo sente um cheiro naquele ambiente. Geralmente, quando o doutor Bezerra está presente, todo mundo sente um cheiro de éter. Cheiro de éter, todo mundo percebe, doutor Bezerra. Cheiro de lírio, espíritos ligados a Maria de Nazaré. Lírio. Então, é um fenômeno que todo mundo percebe. Então, são fenômenos de efeitos olfativos e... Oi? Teve um seminário de Edivaldo Franco há muitos anos, e a irmã Sheila fez um tratamento do público, cheiro de éter. Sim, tem. E muitos. Eu já participei de reunião que o cara estava fazendo uma palestra, né, e começou a falar de Bezerra, disse, inclusive ele está aqui. Aí eu, vocês estão sentindo o cheiro de éter? Ele, quando ele vem, dá esse cheiro de éter. Era um seminário grande, assim, tão normal para ele, o doutor Bezerra está lá. E eu queria um frasco para guardar um pouquinho do éter. Eu já vi um fenômeno desses com Divaldo também, numa casa lá em Belém do Pará. Naquela época, muitos anos, eu ainda era menino, vocês fazem ideia de quanto? Século retrasado, nem tinha codificação ainda. E aí Divaldo foi a Belém, eu estava lá, eu devia ter uns 19, 20 anos no máximo. E ele, depois da palestra, foi para a casa de um pessoal. E tinha uma senhora velha, mais velhinha do que eu, vocês terem ideia. Uma cadeirinha de roda, assim, totalmente alienada já, assim. Botaram a cadeirinha de roda dela lá, e ele conversando, tal. Quando foi no final, ele foi fazer a prece e deu um cheiro de rosa naquele ambiente. Eu digo, gente, o que é isso? Mas era muito forte. Aí todo mundo, quando terminou a prece, cheiro de rosas, cheiro de rosas. Aí ele disse, o seu marido veio, o marido da senhorinha que estava lá. Ele veio, colocou um buquê no seu colo e disse, rosas para minha rosa. Aí a filha disse, era a frase que meu pai dizia toda vez que trazia rosas para minha mãe. Mas é assim mesmo, mediunidade é assim. E tem a transfiguração, na qual você percebe na mediunidade de transfiguração que você assume as características de um espírito que está se manifestando em você.
Você assume a forma física do espírito que se manifesta. Se você não tem barba e ele tem, é possível que ele se apresente de barba, né? Mediunidade de transfiguração. É diferente de animismo, fenômeno anímico de transfiguração, que sou eu mesmo que transfiguro. Aqui é um espírito que eu me transfiguro nele. Você viu isso, alguma influência? Não, em transfiguração, nunca vi fenômeno de transfiguração. Nunca vi. Nunca vi. Eu mesmo não sou médium de nada, gente. Não sou médium de nada. Não ouço, não enxergo, não arrepio, não sinto coisa nenhuma. Fala. Zoantropia. Aí depende, porque aí, às vezes, o que acontece? A pessoa recebe uma entidade que está com um aspecto animalesco e o médium, ele se dobra, as mãos ficam em garra. Não chega a ser, na verdade, uma transfiguração. É mais uma, entre aspas, incorporação, ou seja, uma identificação muito grande, mas não houve uma materialização de nada. No caso da transfiguração, verdadeiramente, a pessoa muda, você olha para ela e diz, gente, o rosto dela não era esse. Kardec conta no livro dos médiuns de uma mocinha que ela manifestava o irmão dela, que era bem mais alto. Quando ela manifestava, ela crescia de tamanho, ela ficava alta, e ela andava curvada, igual a ele. Quando acabava o fenômeno, ela voltava ao tamanho dela. Florence Cook, quando manifestava Kate King, Florence, ela era muito jovem e tinha um pulmão muito ruim. Quando era época de inverno londrino, lá na nossa terra, aí a Florence ficava doentinha e ela não conseguia fazer os fenômenos com a pujança que ela fazia no verão. Então, o espírito materializado era desse tamanhinho. A Kate King vinha baixinha e feia. Quando era verão, aí ela vinha bem mais alta e bem mais bonita. Então, isso também tem a ver com a abundância de fluido, que a gente vai falar daqui a pouquinho, assim que a gente terminar essa transparência, esse slide. Transparência porque eu sou velho. Fala. Sim, todos têm que sentir, senão não é efeitos físicos. Daqui a pouco, no próximo bloco. Vamos ver agora os efeitos intelectuais. Aqui eu tenho transporte. Nos efeitos intelectuais eu tenho desdobramento. Não é um objeto que se move. É eu espiritualmente que desdobro e vou para outro lugar. Viram a diferença? Eu movimentei um objeto. Agora quem está em movimento é o indivíduo, não é um objeto. Materialização, todos viram. Se for vidência, quem vê? Só o médium, então é efeitos intelectuais. Pneumatofonia, todos ouvem. Mas se for uma psicofonia, só quem está tendo o fenômeno é o médium. Os outros não estão participando dele. Tem que acreditar no médium que está ali passando a comunicação. Pneumatografia, não tem mão de médium para escrever. No caso dos efeitos intelectuais, é a psicografia, usa a mão de um médium para produzir. Efeitos musicais, a música surge no ambiente. Quando é efeitos intelectuais, chama-se mediunidade música. A pessoa cria música. Ela, por exemplo, falam, né, que Beethoven, Mozart, eles ouviam ouvia a música e passava para a partitura. O cara ouvia aquilo. Então, eu tenho um médium que ouve, que percebe e aí produz o material. Então, é a mediunidade música. A tipologia é a batida no objeto. Eu posso falar de audiência, porque na tipologia todo mundo está ouvindo. Quando eu faço a tipologia, todo mundo ouve. Na audiência, só o médico. Gente, eu estou ouvindo. Tem um cara que está falando isso aqui, mas aí é efeitos intelectuais, não é mais de efeitos físicos. Efeitos olfativos. Todo mundo percebe o perfume.
Se for efeito intelectual, chama-se mediunidade olfativa. Eu trabalhei com uma moça que ela era médium, mas ela não era espírita. Gente, era muito engraçado. Ela era a chefe do RH e eu trabalhava numa outra área. Eu ia sempre lá no RH e um dia ela entrou na minha sala e disse: pelo amor de Deus, estou passando mal, o que foi que houve? A mulher do nosso chefe faleceu e está lá na sala dele, toda se desfazendo lá. Horrível, aquele cheiro horrível, eu tenho que despachar com ele, eu não aguento ir lá. Vai lá que eu digo, eu vou nada. Nada. Vou não. Não, vai lá para tu ver. Eu não quero ver. Não, aí fomos. Não vi nada, senti nada. Não é possível, meu nariz chega a ficar ardendo de cheiro e ela fica falando que ele é dela e tal. Tá, passou um pedaço. Um dia ou 2 dias depois, eu estava lá no RH de novo. Ela passou no corredor, olhou para mim e disse: você é da minha sala agora. Aí eu: ai, meu Deus. Aí eu cheguei, sentei, o que foi que eu fiz de errado, né? Sentei, diga. Quando entrei, ela trancou a porta por dentro. Disse: diga, tu não é espírita? Aí eu disse: sou. Então tu vai falar com a mulher dele agora. E pá, incorporou. Dentro do trabalho. E aí eu tive que conversar com a mulher dele, na sala dela, eu olhando para a porta para ver se não via ninguém. Conversando com ela, ela disse: não, eu vou sair de perto dele, ele é meu marido, eu não vou sair. Eu não vou sair e tal. Aí tem que conversar com ela. Ela tinha mediunidade olfativa, ela tinha mediunidade de vidência, ela tinha psicofonia, ela era um poço de mediunidade, essa moça. Não é espírita. Então, efeitos olfativos lá, mediunidade olfativa, só ela percebia. Transfiguração, todo mundo percebe. E aí, no caso, a intuição. Gente, eu estou vendo uma luz aqui. Estou vendo atrás de você uma luz tão bonita. Aí é fenômeno intelectual, não é um fenômeno físico. Kardec, na discussão sobre este assunto, nos falava de que nós, para a produção do fenômeno, é necessário a existência de fluidos específicos para a produção dele. Sem fluido não funciona. Então, isso faz parte da teoria espírita de como que o fenômeno acontece. Para a doutrina espírita, tem que ter um médium, e tem que ter um fluido, e tem que ter o agente, que é o espírito para a produção. Se tiver só dois, não funciona. Se tiver só o espírito e o médium, não tiver o fluido, não vai. Se tiver o médium e o fluido, não tiver o agente, também não vai. Se tiver o espírito e o fluido, não tiver o espírito, também não dá. Então, eu tenho que ter o médium para que ele doe o fluido para a produção desses fenômenos. Então, isso é muito importante para o entendimento do mecanismo da mediunidade. Todo fenômeno mediúnico precisa de um fluido específico daquela mediunidade da qual estamos tratando. E nas várias classificações que Kardec trata sobre a questão da mediunidade, ele faz uma outra classificação que nos importa muito para nós que trabalhamos em grupo mediúnico. Sobre o mecanismo da mediunidade, ele vai classificar os médiuns em 2 grandes pacotes. Existem os chamados médiuns conscientes e os médiuns inconscientes. Os médiuns conscientes, eles são de tal sorte que eles não se afastam demais do corpo. Eles percebem a influência do espírito, sentem o pensamento externo ao deles, filtram aquilo que está sendo dito e manifestam aquilo na vigilância que eles propõem sobre o fenômeno que está acontecendo. Ou seja, é um fenômeno que ele não perde a consciência e muito mais controlado, porque a pessoa está no seu estado parcial de vigília, em que ela tem uma percepção melhor ou menor do fenômeno em si. Este é o mecanismo do fenômeno consciente. A gente vai encontrar no livro, nos domínios da mediunidade, mediunidade consciente, acho que é o capítulo 8, e tem o capítulo 6, que é o médium inconsciente, alguma coisa assim. Depois vocês procurem lá, mas o nome do capítulo é esse. Mediunidade consciente. Quais são as vantagens? Controle da comunicação, gente.
Controle da comunicação. Você consegue conversar com o médium. Fulano, não deixa o espírito bater na mesa. Não deixa ele fazer isso, não deixa ele ofender. Então você conversa com o médium. O médium, como está consciente, ele consegue manter um razoável controle da comunicação. Então isso aí é bom, porque você tem a reunião na mão. A doutrina espírita, ela fala muito do fenômeno da manifestação mediúnica. Outras doutrinas que reconhecem a mediunidade, acham que a gente nunca deve dar comunicação, que deve deixar sempre o espírito lá e eu cá. Aí diz: "Olha, eu tenho um espírito aqui, não, você vai para lá, que eu quero falar de você lá". Não deixa o espírito assumir o controle. Sempre à distância, mantendo o controle. Muitas doutrinas trabalham com essa perspectiva. A doutrina espírita não considera assim. Considera que é interessante que o fenômeno mediúnico aconteça. Os cultos afro também, que o fenômeno aconteça. Mas tem muitas doutrinas: "Não, você fique lá, eu vou falar o que você quer, mas você não se aproxime de mim, eu vou dizer o que você quer. Eu estou lhe ouvindo, estou lhe entendendo, mas você lá mantenha uma distância de mim. Eu controlo aqui, eu estou 100% na minha consciência". No caso da mediunidade consciente, que o espiritismo fala, é consciente, mas o fenômeno está acontecendo, está acontecendo o acoplamento, só que há um nível maior ou menor de consciência do médium. Vantagem disso é o controle da comunicação, né. E a desvantagem é que ele pode interferir na comunicação. E está consciente, então ele pode interferir na comunicação. E nós temos um outro grupo, que são os médiuns inconscientes, que é o contrário de tudo que eu falei. Os médiuns inconscientes, qual é o mecanismo? O médium fica sujeito ao espírito. Ele fica sujeito ao espírito. Ele não sai do corpo, não existe um desatarracha, o médium, você desatarracha e bota ele aqui, você fica para cá, agora atarracha o espírito do corpo, não é isso. O médium continua aqui, mas como se fosse um processo de hipnose, ele fica sujeito à vontade do outro. Ele não lembra o que ele disse, ele não lembra o que ele falou, ele não lembra o que ele fez. Você vê muito nos cultos afro, a pessoa diz assim: "Olha, eu fumo charuto, quando termina eu não sinto gosto de tabaco na minha boca, eu não tenho gosto nenhum". Como é que não tem? Como não? Você passou a noite, você bebeu cachaça a noite inteira? Gosto de nada, não sinto nada. A pessoa, quando é médium inconsciente, ela não registra o que o espírito está fazendo, ela não percebe o que ele faz. E aí há um processo de sujeição do médium, e a grande vantagem desse fenômeno é a veracidade do que está acontecendo, porque aí ele dá número de telefone, ele dá CPF, ele fala das pessoas, ele consegue trazer dados de nome de pai, nome de mãe, naquelas cartas consoladoras: "Estou aqui com a vovó Cotinha e o tio Nhonhô, que me receberam depois do acidente com a moto". Aí, como é que o médium sabe da moto, né? E aqui um parêntese: trabalho de cartas consoladoras nunca deve fazer ficha. Trabalho de carta consoladora que abriu ficha, desconfie. Porque se abriu ficha, o cara entra na internet, coloca o nome da pessoa, aí faz, aí volte semana que vem. Semana que vem tem. Uma boa, por sinal. Então, para que não haja, às vezes a ficha é para controle. Não faça. Não faça. Se tiver que fazer ficha, dê só número. Pega o número, mas não dá o nome, porque é muito polêmico isso. Às vezes o fenômeno é legítimo, mas a esposa de César, ela não somente deve ser honesta, ela também deve parecer honesta, né? No caso da mediunidade consciente, a desvantagem. Daqui a pouco, no próximo, vocês têm uma ansiedade. Olha, Sueli, a próxima vez que eu vier, eu vou apresentar os slides do fim para o começo. Do fim para o começo. Está lá na frente. Daqui a pouco eu vou falar. Daqui a pouco. Fale. Tem. Não.
Não, não. Isso é da característica da mediunidade dele. Às vezes, um médium inconsciente consegue ter comunicações conscientes, mas daqui a pouco faz plá, e aí ele já perdeu a consciência. Mas ele consegue ter algumas manifestações conscientes. Agora, o que é médium consciente, ele não avança para o outro, porque as disposições do mecanismo da mediunidade nele não permite que ele se sujeite a isso. Então, a vantagem do inconsciente é que ele acaba sendo muito mais leal ao que o espírito quer dizer. Eu lembro de uma carta que Chico recebeu, dessas cartas consoladoras. Aí veio a carta de um rapaz para a mãe. E aí, quando ela olhou a carta, ela disse: eu não tenho dúvida que é meu filho. Meu filho não escrevia a palavra um, ele só botava o numeral um. E a carta, onde tinha um, era só numeral um. Se fosse um médium consciente, ele teria escrito um. Teria escrito, porque ele iria, pela lógica, escrever. Mas como Chico, ali na condição de médium mecânico, inconsciente, no caso, né? Aí, não é, Sueli? Então, qual é a desvantagem do médium inconsciente? A desvantagem é que ninguém tem controle da mediunidade dele. Ele vira a mesa, ele joga as coisas nos outros, ele morde os outros. Ele pode fazer qualquer coisa, ele é inconsciente. E quem controla o médium? Quem controla o médium inconsciente? A sua condição moral. O espírito quer chamar palavrão. Se o médium chama, fique tranquilo que vai sair. Claro. O médium chama palavrão e é inconsciente. O espírito quer chamar palavrão, pode ficar tranquilo, vai sair. Mas, claro, ele é inconsciente. Agora, se o médium não é habituado a falar palavrão e o espírito quer chamar palavrão, não sai. Não sai. Né? Muito bem. Tcharam! Agora chegamos na segunda parte. Agora vamos para o lanche. Bom, essa era a parte de mediunidade que eu queria trazer, que eu comentei com a Sueli, para que a gente pudesse se aproximar desse conteúdo que eu acho que é importante a gente dividir. A partir de agora, a gente vai falar sobre prática mediúnica, trabalho mediúnico na casa espírita. Tá bom? É claro que a gente pode voltar a algumas discussões de mediunidade, mas o interesse maior agora é falar da prática mediúnica. Tá bem? Então, vamos falar sobre formação de médium. Como que nós, no movimento espírita, formamos, entre aspas, médiums? Primeiro, não existe dentro da conceituação da doutrina espírita a possibilidade de você, que é não médium, tornar-se médium. Ou você é, ou você não é. O que você pode fazer é educar essa mediunidade ou facilitar com que o potencial que você já tem, ele flua na medida em que você se permite sentir, mas não existe a condição de você dizer: ah, você não é médium? Pois vai martelando, igual uma academia, você vai puxando ferro, uma hora você vai ficar com o corpo definido. Não funciona dessa forma. Quem é médium já é médium, pode educar essa mediunidade, pode ampliar a sensibilidade para desabrochar o que ele já é, mas ele nunca será o que não era. Se ele não era, ele não será. Muito bem, como é que funciona no movimento espírita? As pessoas entram na casa espírita fundamentalmente por 3 portas. Entram pelo atendimento espiritual, a pessoa está perturbada, está com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, ideação suicida, perdeu o filho, perdeu o marido, está com vazio existencial, está com uma série de conflitos, procura a instituição espírita para um atendimento espiritual.
Bom, se ela vem para o atendimento espiritual com essas características, são de que ela sente a influência dos espíritos. Então, bastante razoavelmente, ela tem potencial mediúnico aqui. Isso não quer dizer que todo mundo que entra na casa espírita com algum tipo de demonstração de fenômeno mediúnico vai ser médium de mesa. Porque existem muitas pessoas que têm a mediunidade só para trazer para o movimento espírita. Uma vez trazido, a mediunidade já não é mais pujante. Vou dar um exemplo de uma pessoa que foi assim. No livro Socialismo e Espiritismo, Leon Denis diz que aconteceu isso com ele. Ele, antes de ser espírita, era médium. Quando ele entrou na doutrina espírita, que ele começou a estudar, ele ficou só médium. A ostensividade diminuiu. Ele disse, eu era médium ostensivo, mas depois que eu conheci o espiritismo, diminuiu. E existem pessoas que entram no atendimento espiritual com uma série de sinais mediúnicos, mas que não são para desenvolvimento, é apenas para que a pessoa entre. Depois que ela entra, que ela se ajusta na casa, aquele fenômeno abranda e ela vai atuar na casa normalmente, mas com intuições, com coisa, mas não para ser o médium que poderia imaginar-se que ela seria. Então, uma das portas é o atendimento espiritual. Outra porta, palestra. Né? A pessoa vem na casa espírita pela palestra e conhece o espiritismo porque ela ficou na palestra assistindo. Ah, legal, gostei, vou voltar na semana que vem. E é um frequentador da palestra. Essa é uma segunda porta. Veja que ele não entrou porque ele estava com um conflito existencial, com uma dor, uma perda. Não, ele veio pela curiosidade de saber. E é uma terceira porta pela qual nós entramos, que é a mocidade. Né? A gente entra na casa espírita, na mocidade espírita, participa ali e vai se desenvolvendo, aí termina o período da mocidade, daqui a ficar escondido lá dentro não dá, né? E aí a pessoa é convidada para que ela passe para um outro tipo de atividade, que é o chamado grupo de estudo doutrinário. Por que eu coloquei grupo de estudo doutrinário? Eu poderia colocar grupo de estudo sistematizado. Mas se eu escrevesse grupo de estudo sistematizado, vocês iam achar que era a apostila da FEB. E não precisa ser a apostila da FEB, mas tem que ser um estudo doutrinário. Uma coisa regrada, sistemática, com um programa, que a gente senta, tem crachazinho, as pessoas se conhecem, toda semana elas estão lá. A gente vai alargando o nosso conhecimento, vai se conhecendo, vai debatendo. E o grande representante do estudo doutrinário é realmente o estudo sistematizado, que eu acho a melhor das opções para a gente fazer estudo, porque ele navega pelos princípios básicos, apresenta a doutrina espírita, mostra Kardec, faz a conexão com as obras subsidiárias, então dá uma pavimentação legal do conhecimento. Só que o estudo sistematizado, ele tem hora para começar e hora para terminar. Ele tem 3 anos, porque a primeira apostila, Fundamental 1 é 1 ano, Fundamental 2 é o outro, e a complementar mais 1 ano, acabou. Aí você já está formado, já está com seu diploma, né? Está diplomado. Você vai fazer o quê depois que você terminou o estudo sistematizado? Aí a pessoa diz: pronto, agora eu já estudei, eu não preciso mais nada. Não é verdade. Não é verdade. Por quê? Porque nós não estudamos somente para saber, porque todo mundo aqui sabe o que é reencarnação. Quem é que não sabe o que é reencarnação? Todo mundo sabe. Então por que eu vou assistir? Para sensibilizar as nossas almas. No seguinte sentido, eu tenho um filho problemático e, de repente, na palestra vem uma frase, tchan, me acende uma luz amarela para que eu diga, gente, estou vacilando aqui. Isso que esse cara falou foi importante. Uma frase, um pensamento, uma construção que a gente faz que nos reconecta. Então, é importante para isso. E para aqueles que digam, mas eu nem isso mais preciso, porque eu já estou tão sabido que eu nem isso mais preciso. Então, se você está tão sabido, venha para ensinar os que não são tão sabidos, né? Integre-se no grupo para passar o que você sabe, porque se você já sabe muito, tem que dividir com quem parece que sabe menos que nós. Mas tudo bem, eu terminei o ESD. E agora? Para que a pessoa não entre em depressão porque ela terminou o ESD. Eu não sei o que eu vou fazer, eu estou assim.
Existem opções quando a gente termina o estudo sistematizado. Por exemplo, a casa tem um grupo de estudo sistematizado, que demorou 3 anos, e diz: olha, a gente vai abrir o estudo das obras básicas. Quem quer vir para esse estudo? Aí, daquele grupo que se formou, tem um pessoal que diz: olha, eu queria. Aí vai estudar na obra, porque o estudo sistematizado ele atravessa as obras assim, ele estuda os temas. No estudo que a gente poderia chamar das obras básicas, é capa a capa. Pega do começo ao final, depois pega o outro, vai lendo e debatendo, todo mundo em grupo. É uma outra proposta de estudo, estudar em cima da obra. Confundi? Terminei o ESD, não estou afim de estudar as obras básicas, eu já não posso estudar André Luiz, não pode? Pode. Pode fazer um grupo. Vamos estudar André Luiz, pegar o nosso lar, debater, estudar, anotar. Olha, gente, que legal. Fazer resumo, seminários da obra, coletânea de casos. Meu Deus, tem tanta coisa linda, Beth, para a gente fazer. Puxa, dá para fazer um negócio legal. Mas não tem só isso. Eu posso, por exemplo, fazer na minha casa espírita, para quem já terminou o ESD, fazer um estudo de Joana de Ângeles. Meu Deus, a série psicológica de Joana de Ângeles, um negócio espetacular, maravilhoso, extraordinário, que abre uma perspectiva magnífica no nosso entendimento. Isso também é uma proposta para depois do ESD. Não é boa essa? Essa é maravilhosa. Maravilhosa. Mas é uma coisa importante, Sueli. Joana depois do ESD. Para que as pessoas não cheguem na casa espírita sem saber nada e você joga a Joana diante dela e ela não sabe doutrina espírita, mas sabe Joana. Não é propósito. Não é propósito. Vamos estudar isso depois que entendermos os princípios doutrinários. Tem mais? Hã? Pelo amor de Deus, vá ser médium assim? Beth, pegue, termine. Manuel Filomeno de Miranda, meu Deus, que riqueza de material tem ali. Que riqueza. Vamos para frente. O que mais a gente pode estudar? Novo Testamento. Já viram o pessoal que pega para estudar, o pessoal do NEP? Pega para estudar texto bíblico, Velho Testamento, Novo Testamento, sei lá o quê. Pega para estudar. Vamos estudar. É um gosto. É um gosto. Tem gente que gosta. Vamos lá. O único problema é o seguinte: atenção. Quando se estuda texto religioso em doutrina espírita, temos que ter 2 preocupações. Primeira, não separar o estudo do espiritismo, ficar estudando só o Novo Testamento naquela exegese interminável que desconectou dos princípios doutrinários. Nem tampouco, segunda coisa, desconectar dos aspectos morais. Para a gente não ficar uma reunião inteira debatendo se Paulo de Tarso caiu de um camelo ou de um cavalo, foi do camelo, foi do cavalo. Gente, não tem sentido. Não, foi um camelo, não, foi um. Porque repare, porque se fosse um camelo, o que isso vai resolver o problema com a minha sogra? Não vai resolver. Até porque o problema com sogra é tão difícil de resolver, né? Mas não vai resolver, não vai resolver. Então, ele tem que ter uma utilidade prática. Esse estudo tem que ter uma utilidade prática. Mas vamos embora, senão a gente vai se atrasar mais ainda. EAD. 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 Para quem não sabe, estudo avançado. O nome avançado é forte, né? Estudo avançado de doutrina espírita é um outro elenco de apostilas que a FEB criou como mais uma opção para quem quer continuar o estudo. Só se faz EAD se fez primeiro o ESD, lógico. Não tem sentido. Que mais? Ivone Pereira. Gente, é um estudo maravilhoso. Não é? A Anice que sabe desse negócio. Estudar a Dona Ivone é maravilhoso. Os romances são extremamente doutrinários. O livro Memória de um Suicida é belíssimo.
É belíssimo. O povo diz assim: "Ah, é uma obra apavorante". Não é verdade, não é verdade. É uma obra linda, uma obra linda. Que mais? Olha só, Romances de Emanuel. A gente pegar o livro há 2000 anos, estudar e vendo aqueles personagens e analisando, pegar os 50 anos depois, fazer um estudo do Paulo e Estevão. Tão lindos, gente. Paulo e Estevão é lindo. E, além desses, eu posso, por exemplo, estudar mediunidade. Mas é uma opção e não pode ser constrangido. Dizer assim: você não quer, mas você vai. No nosso grupo, parte do grupo se interessou por Joana, parte do grupo se interessou por mediunidade. Eu estudar mediunidade, esses vão estudar Joana, e vida que segue. A casa tem que estar aberta para esse tipo de coisa. O que vocês querem? Às vezes os grupos já existem, às vezes os grupos não existem. Geralmente, os grupos já existem e as pessoas terminam o mês: olha, a casa tem A, B, C no cardápio, qual você quer? Ah, isso eu quero esse aqui. Aí vai naquele grupo que já tem. Até porque não dá para a gente ter tanta coisa, porque não tem quem conduza. E como nós somos do movimento unificado, a gente pode dizer o seguinte: olha, você quer estudar, Joana? Aqui na nossa casa a gente não tem, mas no Centro Espírita tal tem um pessoal que faz um estudo bom, Joana, você pode ir para lá. Então a gente tem que também entender o nosso trabalho em rede, porque a gente não é um Dom Quixote para querer resolver tudo. E entre as opções que existem, existe esta opção aqui, ó, estudo da mediunidade. É esse estudo da mediunidade que vai desembocar no grupo mediúnico. Então a gente vai primeiro estudar mediunidade e ela vai depois se transformar naturalmente num grupo mediúnico. As pessoas não vão perceber o que vai acontecer, porque a gente estuda a mediunidade e faz 5 minutos de vibração. Daí a um semestre, estuda a mediunidade, 10 minutos de vibração. Estuda a mediunidade, faz 15 minutos de vibração. E assim a gente vai fazendo o processo de exercício até que, sem que a gente se dê conta, o nosso grupo, que era um grupo de um objetivo, se tornou um grupo mediúnico. Importante que as pessoas se conheçam, né? E eu vou falar agora sobre isso. Os 7 mandamentos para a construção de grupo mediúnico. Os 7 mandamentos. Preparado? Primeiro mandamento: tem que participar de estudo. Não se admite trabalho no movimento espírita organizado. Não se admite trabalho mediúnico de pessoas que não integrem grupos de estudo. Tem que estudar. Eu não dei os outros 6, Sueli. Primeiro é o seguinte: ai, mas deixa eu colocar logo o segundo para facilitar eu comentar o primeiro. Tem que participar de um grupo. E esse grupo tem que ser em outro dia. Tem que ser em outro dia. No livro Diálogo com as Sombras, o que é que Hermínio Miranda diz? Não se deve estudar mediunidade e fazer reunião mediúnica plena no mesmo dia. Ou você estuda mediunidade, ou você tem prática mediúnica. Por que você não faz? Não, é muito longe minha casa, aí a gente vem, faz, estuda mediunidade e depois faz a reunião mediúnica. Não é aconselhável. Por quê? Porque no estudo da mediunidade, as pessoas vão debater. Eu não concordo com você. Aí
Aí o outro assim, porque tem espírito que, quando se comunica, tem certos médiuns que são egoístas, e eles dão uma comunicação, né? E essa comunicação aí fica dando chavequinho daqui, aí o outro já se aborreceu, ficou com raiva, aí eu não vou mais, eu não quero mais. Como os estudos podem suscitar discussões, temas, debates, contestações e criar um clima de tensão, a orientação é: não estuda junto com a reunião mediúnica plena. A reunião mediúnica plena não pode ser. Enquanto você está naquele processo do estudo ali para transformar, legal. Da feita que ela virou mediúnica mesmo, você tem que ter um outro grupo para estudar, num outro dia. Então, tem que participar de um grupo de estudo sistematizado, seja de Joana, de André Luiz, de Emmanuel, de Ivone Pereira, do que for. Eu botei ali 9, mas vocês podem usar a criatividade e pensar em mais 30. Aí é livre pensar, tá bom? E fazer o estudo que vocês quiserem. Mas o importante é que a gente se encontre e estude, para que a gente não seja um visitante da casa espírita. Porque então, a gente do grupo mediúnico trabalha com coisas muito sensíveis e precisa estar bem antenado. Eu vou ser mais claro no que eu estou dizendo. Quando a gente lê um romance de Emmanuel, a gente não fica envolvido na leitura, a gente chora até quando vê a sogra, assim, fica tão, a gente fica sensível, a gente fica, não faz, ai, quebrou, não faz mal, né? Porque fica envolvido naquela atmosfera e a gente fica motivado a ser melhor. Você estuda uma obra do André Luiz e você fica antenado e diz: gente, isso tem uma perturbação espiritual aqui. Isso aqui deve ter uma perturbação. Por quê? Porque a leitura chama você a estar revendo aquilo e percebendo o quanto que aquilo é próximo de você. Você estuda a série de Joana de Ângeles, você fica se revendo, se analisando, se percebendo, se relendo. Isso é muito importante, né? Então, a pessoa querer vir para a reunião mediúnica sem esse forro técnico, ela vai, mais cedo ou mais tarde, meter os pés pelas mãos. Vai ficar com raiva de um, vai ficar implicando com o outro, vai querer desistir, vai tratar mal o espírito. Ih, vamos lá. Terceiro mandamento: conhecimento doutrinário. Porque não se pode fazer um trabalho espírita sem conhecimento doutrinário. Não se dá. Porque assim, não, mas eu participo do estudo, mas eu fico mascando, esperando que acabe. Meu Deus, tomara que acabe. Cadê a lista de frequência que eu quero assinar? Por quê? Porque eu preciso mostrar que eu estou num grupo de estudo, mas eu não estou ali. Então eu tenho que ter conhecimento doutrinário, senão a gente faz besteira, atende errado, faz uma colocação indevida. Eu lembro quando eu era menino pequeno, nas reuniões mediúnicas, as barbaridades que aconteciam. A pessoa, o espírito se manifestava, aí, onde é que eu estou? Está no centro espírita. Centro espírita? Centro espírita é lugar de espírito, de gente morta. Você já morreu. Eu não morri, não morreu. Pega o espelho ali, pega o espelho. Essa cara é tua? É tua? Não, não é. Você morreu, cara, você está morto. Mas, meu Deus, eu morri. Quando não tinha espelho, sabe o que é que a gente fazia? Quando não tinha espelho, dizia para o espírito assim: você já morreu. Aí o cara dizia: eu não morri. Olha a tua mão, vê se essa mão é tua. Essa mão não é minha. Você está numa reunião, você já morreu, está numa reunião mediúnica. Gente, era uma coisa de louco aquilo. E as disputas que aconteciam com o espírito. Uma vez, eu participei uma vez de uma reunião que, no diálogo que mantinha com a entidade, fazia aquela confusão, aquela briga, aquela teima aí, vai, não vai, você vai sim, eu vou amarrar você, você vai, o cara, não vou, vai. Era aquela briga danada, os vizinhos deviam ficar com os olhos desse tamanho. Aí, no final,
O dialogador dizia assim: você só vai embora se disser graças a Deus. Ele disse: eu não vou dizer. Vai, senão você não sai. Você vai ficar preso aqui. E o espírito, gente, não falava, e aquela agonia, até que o pobrezinho caia assim com o rosto na mesa e pronto, agora vai embora, pode ir. Porque estava doutrinando, ele tinha que falar. Gente, olha o nível. Gente, eu vi tanto isso. Era assim. Era assim que era, mas era assim que era. Assim que era. Você não... Aí o Espírito diz assim: porque eu vim aqui, que eu vou destruir você. Você não destrói nada, rapaz. Você não tem poder nenhum, você não é nada. Você é um espírito sofredor, você não é nada. Aí eu botei o espírito no lugar dele. Gente, aí, vamos lá. Tem que ter conhecimento doutrinário. Tá certo? Quarto, Sueli, eu vou mandar você para o cantinho do pensamento. Disciplina. O grupo tem que ter horário para começar, horário para terminar, tem que ter frequência. E aqui eu vou dar um recado. Façam o regimento interno do grupo mediúnico. Porque se não fizer regimento interno, vai parecer implicância de A com B. Então, senta todo mundo e diz: vamos fazer o regimento? O cara pode faltar? Pode. Quantas vezes? Duas. Duas no mês, duas no ano? Não, duas. Aí, ok, então anota. E vai decidindo até que horas pode chegar. Eu participei de uma reunião mediúnica, de um grupo mediúnico, que a porta trancava, como toda casa, a porta trancava. Só que tinha uma pessoa que ela adorava a reunião mediúnica, mas ela nunca conseguia chegar no horário. Mas ela tinha a chave da instituição. Ela chegava lá, a porta estava trancada, sabe o que ela fazia? Ela abria e entrava. E a reunião já estava no meio. O espírito estava se manifestando. Aí ela chegava, sentava, aí dizia bem baixinho: vocês pensaram que eu ia perder, não ia perder, não. Aí é um trem de doido, né? Um negócio desse. Então tem que ter disciplina. Disciplina na educação das pessoas, disciplina na condução dos trabalhos, disciplina em tudo. Disciplina em tudo. E o regimento interno é quem faz a disciplina do grupo. Tem que ter, porque senão decide a posteriori é péssimo. O dirigente vai chamar e vai dizer: olha, você faltou 3 reuniões, eu vou tirar você da mesa. Mas por quê? Porque eu achei que foi muito. Porque não tem regimento. Aí você parece um déspota, um rei absolutista que não tem nenhuma lei. Você pensa em nada, vou fazer. Então, cuidado para a gente não entrar por esse caminho. Número 5. Grupo que não tem amizade não deve se constituir. Se existir animosidade entre os integrantes, desfaça o grupo, é melhor, se as pessoas vão brigar. Eu já vi um grupo que acabou por conta disso. Tinha uma moça no grupo que ela se interessou pelo marido da outra. A reunião terminou bem tranquila. Estava todo mundo, então, a reunião acabou, todo mundo saindo, entrando, já saindo na porta. Quando chegou naquele hallzinho de saída do centro, as duas se pegaram no cabelo, no chão, e o marido querendo apartar. Como que aparta, né? Porque se ele chegava para uma, ela chutava, ia para outra, chutava porque as duas estavam com raiva dele, e era aquela confusão danada. O grupo tem que ter amizade. Se existir animosidade, raiva, aí ela é muito antipática, aí eu não suporto quando ela fala, a dentadura dela balança na boca, que me dá irritação e tal. Então, se você tem uma pessoa que te incomoda, não participe de grupo mediúnico onde tem raiva, aconteceu um problema, às vezes, na diretoria houve uma substituição na casa, e as pessoas ficaram magoadas e agora elas ficam se olhando com estranheza. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso que tem que ter conhecimento doutrinário para que a gente não deixe com que isso aconteça, tá bom?
Que mais? Se o grupo mediúnico não tem desejo de ajudar, não adianta querer montar. Ele tem que gostar de gente. Gostar de ajudar. Querer fazer as coisas. E o último, tem que ter uma liderança e espírito de equipe. Tá bom? Se não tiver isso, também não vai. Vamos ganhar tempo. Todo mundo entende o que é liderança e o que é espírito de equipe, vamos para frente. Tipos de reunião mediúnica. Tipos de grupo. São 5 tipos de grupo. Tem um tipo de grupo chamado grupo de educação mediúnica. O que é o grupo de educação mediúnica? É o grupo de educação mediúnica. É o primeiro grupo que as pessoas vão entrar, onde as pessoas não têm habilidade, não têm disciplina na comunicação, age de maneira, às vezes, agressiva, tem muita comunicação anímica. E tem que ter cuidado, zelo com as pessoas, cuidar para que elas se desenvolvam. Nos grupos de educação da mediunidade, o principal elemento aqui é o médium. O foco está no médium da reunião. Então é para você dizer, fulano, não deixa a entidade fazer isso, controle. Fulano, aí chama pelo nome, fulano, não deixa ela fazer. Não deixa ela fazer. Aí você vai educando os médiuns a trabalhar. Quanto tempo demora um grupo de educação mediúnica? Pode durar a vida inteira. Pode virar a vida inteira. Porque a Casa Espírita não criou um segundo grupo, então o grupo de educação da mediunidade vai ser o grupo que a gente vai ficar 40 anos trabalhando nele. Vai ficar ali. O grupo vai ter esse trabalho pela vida toda. A menos que a gente crie nesse grupo um segundo grupo mediúnico, chamado grupo de assistência espiritual. O que é um grupo de assistência espiritual? O grupo de educação mediúnica é o grupo de educação mediúnica. E já no grupo de assistência espiritual é o grupo de assistência espiritual. O foco não é mais o médium, agora o foco é o espírito. Como funciona o grupo de assistência espiritual? Ele está vinculado a um trabalho de assistência espiritual encarnado. Eu não tenho atendimento fraterno, palestra, passe, água fluidificada, não sei o quê. Tem uma reunião mediúnica associada, onde os nomes das pessoas vão para essa reunião mediúnica. Essa reunião, ela não é uma reunião para educação. Ninguém vai botar pessoas inexperientes para lá. Só vão pessoas experientes para esse grupo. E nessa reunião de assistência espiritual, frequentemente, o nome das pessoas que estão sendo atendidas são lidos na reunião. Aí você vai me dizer, é um ritual. É um ritual, porque para que vai ler o nome? Parece assim, coisa, atenção, a terra chamando e tal. Não é isso. É que quando você vai lendo os nomes no início da reunião, o médium sente quando tem uma entidade ligada àquela pessoa. Aí as comunicações são oferecidas e depois o médium diz: aquela entidade que apareceu, que estava dizendo que morreu afogada e tal, ela é ligada a um nome aí do caderno, logo do começo. Leia os nomes aí do começo. Esse aí, ó. Essa entidade é ligada a essa pessoa. Aí a gente vai compondo o quebra-cabeça, entendeu? Então, essa reunião é uma reunião de médiuns jamais experimentados. Eu posso, de repente, participar num dia da semana de uma educação mediúnica e no outro dia eu mesmo estar num grupo de assistência espiritual. Tá? Aqui é o grupo que dá suporte ao importantíssimo trabalho de socorro aos que padecem. A Casa Espírita não pode mais retardar a abertura de trabalho de socorro a pessoas com depressão, pessoas enlutadas, pessoas em processo de grau terrível de ansiedade, conflitos familiares, ideação suicida. Gente, nós temos que fazer alguma coisa. Não tem sentido nós não nos movimentarmos para isso. Não tem sentido nenhum. Eu sei que foi muito legal o tempo em que nós tivemos uma ênfase muito grande na assistência social. Joia! Aquilo foi muito bom. Mas a gente não deve desativar a assistência social. Deve abrir também os trabalhos de atendimento espiritual. E ainda vou dizer mais. Os depressivos daqui você leva para o grupo de atendimento
social, bota ele para cortar cenoura, bota ele para distribuir agasalho. Isso faz um bem danado, isso cura. Cuidar das pessoas cura as nossas próprias feridas. Então, nós temos que aproximar o trabalho assistencial do trabalho espiritual, fazendo com que claro que nem todo mundo que está no atendimento espiritual tem condição de estar numa assistência social, mas tem muita gente que pode. Uma mulher enlutada que você leva para um trabalho assistencial, está sofrida demais. Quando ela chega lá, que ela vê aquele monte de menino lá, sem roupa, aí ela lembra do filho dela que deixou o guarda-roupa cheio de roupa, que ela não tem coragem de doar. Aí ela diz: semana que vem eu vou trazer 2 blusinhas para ele, 2 só. Tá ótimo. Aí ela traz 2 blusinhas. Quando ela entregar, que ela vê a satisfação da criança, ela diz: amanhã eu vou trazer 10. E sem que ela perceba, e sem que ninguém diga: você tem que doar, tem que acabar com isso, a pessoa naturalmente ela vai sentindo prazer de fazer o bem, e a gente vai curando esta pessoa com o trabalho que ela está fazendo. Não é, Anice? Na medida em que a pessoa vai fazendo o trabalho assistencial, ela vai se curando das suas dores. Pode. Quando se faz uma leitura, encarnar interessante, o médico pode perceber com muita clareza uma complexidade. Sim. Normalmente, o que se faz? A gente não tem uma individualizado o médico, pode curar, uma forma de orientar aquelas pessoas. Já aconteceu muito. Só que a espírita não Não, não, mas a gente não deve levar o da reunião mediúnica para a pessoa. Não deve levar. chegar a essa. Se o médico percebe, a filha. É razoável que a gente preste esse socorro para as pessoas quando isso não tornar o grupo mediúnico uma espécie de oráculo nem de guru. Senão, daqui a pouco, você começa a divinizar o médium e ele passa a ser visto como o especial, que quando ele passa, todo mundo quer passar a mão nele. Entendeu? Então, não, a gente não deve. Quando, se for, nunca deve dizer o médium fulano de tal, pronto. Assim, olha, eu lembro uma vez que teve uma moça que deu entrada no centro espírita, eu trabalhava nesse centro, e na reunião mediúnica apareceram umas entidades horríveis, tendo que matá-la, que iam destruí-la e tal, e aquela confusão, e atenderam as entidades. E quando foi depois, no atendimento fraterno, ela perguntou: e aí, que tal? Como é que está? Apareceu alguma coisa na reunião mediúnica? Apareceu. Apareceram os espíritos lá. Foi mesmo? Foi. Dizendo para você orar mais, para você. Não está errado, né? Para você orar mais, para você redobrar a sua vigilância. Não disse para ela: olha, tinha um cara do olho vermelho que disse que ia matar você. Disse: olha, os espíritos deixaram um recado para você. Você precisa orar mais, fazer o evangelho no lar com mais frequência, não redobrar a vigilância. É uma maneira de dizer sem assombrar a pessoa. Como acontece às vezes no passe, que termina o passe, o médium passista vai no ouvido da pessoa e diz: tinha um espírito horrível do seu lado. Ele disse que vai matar você. Gente, tá de costurar a boca, né? Então a gente tem que saber se o que você faz ajuda, porque se for para desajudar, é melhor não fazer. Eu vou dar só um exemplo de uma coisa que a gente não deve fazer. Vocês não vão lembrar disso, que vocês eram criança, mas teve um incidente há uns anos, muitos anos atrás, vocês eram, talvez não tinham nem nascido, na cidade de Santa Maria, uma boate chamada Boate Kiss, que muitos jovens desencarnaram por conta de um fogo que teve lá. Aí, eu tenho mais de 200 famílias enlutadas. Meu Deus, eu quero uma fala espiritual, me dá alguma notícia. Aí vem os médiuns dizer, pode até ser verdade o que eles disseram. Olha, os filhos de vocês desencarnaram do mesmo gás que foi usado na câmara de gás
da Segunda Guerra Mundial, eles são almas comprometidas com a lei por conta do nazismo. Os pais devem ter ficado super felizes. Nossa, meu filho era um nazista, que legal. Não é? Presta atenção. Tem cabimento você pegar uma mãe enlutada, que está varada, é porque não perdeu o filho. Se tivesse perdido o filho, não fazia isso. Ela está varada de dor, me dá uma notícia do meu filho. Seu filho era um assassino. Então, é verdade? É. Então, cala. Se for verdade, cala. Vai consolar? Não. Cala. Cala a boca. Não leva para as pessoas desequilíbrio. Ou isso não é a doutrina consoladora. A gente está no endereço errado. Né? Para frente. Ela primeiro, depois você. Diga. Depende do que você chama de evangelioterapia, porque ainda há pouco eu falei sobre o estudo do evangelho. Existe a necessidade de nós aproximarmos a moral cristã das nossas condutas, mas observe como Allan Kardec trabalhou o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu desafio você a achar um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo onde não tem nenhuma correlação com o princípio doutrinário. Todo versículo tem uma conexão com um princípio. E se vocês bem observarem, o nome do livro não deveria ser o Evangelho segundo o Espiritismo. Deveria ser o Evangelho, o Espiritismo segundo o Evangelho. Porque ele parte do princípio para o versículo. Ele não faz um estudo do Evangelho. Ele pega os princípios e diz: quer ver como eu acho lei de causa e efeito aqui? Está aqui. Quer ver como eu acho reencarnação? Está aqui. Então, sai do princípio para o texto. O que acontece muitas vezes é que as pessoas querem pegar o texto bíblico e vão torturar esse versículo até ele confessar que ele é espírita. Enquanto o versículo não confessar, eles torturam. Ah, não aguento mais, eu sou espírita, né? Pronto, solta. Aí solta. Isso não pode, gente. Nós temos que estudar a evangelioterapia desde que isso seja o estudo da moral do Cristo, porque isso é que importa. Senão, daqui a pouco, nós estaremos defendendo as ideias de Paulo de Tarso, que disse que a mulher deveria ficar calada na igreja e, se tivesse dúvida, perguntar para o seu marido em casa. Já pensou? Aquelas que não têm marido? Estou brincando. Isso é uma fala machista. Mas eu quero não, mas é porque aqui a mulher representa o sensível da criatura. Não, menos, vamos na real. É homem mesmo, é mulher mesmo, a frase é machista mesmo, e pronto. E pronto, acabou, não vamos discutir, senão a gente vai ficar aqui elucubrando e o tempo vai passar. Não é proposta do Espiritismo validar todo o versículo de texto bíblico. Senão a gente vai começar a validar Adão e Eva, vai começar a validar a Arca de Noé, vai começar a achar que a Torre de Babel realmente foi construída. Não dá para a gente entrar por esse viés. Mas, se nós separarmos Kardec de Jesus, nós vamos desgraçar o movimento espírita. Nós temos regiões do planeta onde o Evangelho cometeu muitos crimes em nome da fé. E até hoje, séculos depois, o Evangelho não consegue ser pregado. E não se consegue, nesses lugares, oferecer o Espiritismo como sendo um cristianismo redivivo. Então, o que Joana de Ângeles fez, Sueli, para conseguir ofertar Jesus para a Europa, que tem tanta dificuldade com a mensagem cristã? Ela ressignificou Jesus não como Messias, como o Salvador, como o Filho de Deus, não. Ela disse, o terapeuta divino. Amor. Porque a terapia do amor proposta por Jesus é a mais perfeita que a humanidade tem. Então, ela entra por esse viés e entrega uma terapia totalmente focada no Evangelho. Mas ela não vai discutir, não, porque ele levantou o cálice e disse, tomai todos vós o meu sangue, eu vou beber o sangue dele. Essa discussão não está lá.
Não estamos querendo discutir se é pão, se é carne, se comeu, se não comeu, mastigou Jesus e tal. Não, a discussão é o aspecto moral. Então, se o que você pensa sobre evangelioterapia é a discussão dos aspectos reflexivos, morais, isso é excelente. Mas se na tentativa de a gente se aproximar do evangelho, nós nos tornarmos fundamentalistas, a ponto de insistir com determinadas passagens que claramente colidem com aquilo que a doutrina espírita propõe, não dá para a gente ficar. Eu não vou poder defender um Deus de Israel que mandava matar homens, mulheres, crianças e tudo que tivesse fôlego. E, em nome de Deus, pode matar quem ele mandou. Não dá para eu validar um negócio desse tipo. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente se aproxima de texto religioso para tirar apenas o perfume dele, a sabedoria que ele tem, e não se abraçar com tudo que esses textos colocam. Fala você. Com relação à leitura antes da reunião. E qual seria? Eu não estou evocando a pessoa, né? O objetivo, na verdade, seria preparar o ambiente para recepcionar. E mesmo que existisse esta evocação, não seria uma chamada evocação direta, porque você não diz: ó, fulano que está ligado a fulano de tal, venha, se manifeste, estamos aqui, não vamos para frente enquanto você não falar, venha. Porque aí seria uma evocação direta. Mas eu posso, quando eu oro no início da reunião mediúnica pedindo a bênção dos mentores que eles estejam, eu também estou fazendo uma evocação, mas não é uma evocação direta. Mas a gente tem que ter muito cuidado realmente com esses aspectos para não cair na ritualística. No doido para avançar. Vamos embora. Número 3, reunião de desobsessão. Desobsessão. Reunião de desobsessão é um grupo bem pequenininho, de pessoas que têm, às vezes, 40, 50 anos de mediunidade. Só tem médium papa-pedra nessa reunião. Papa-pedra, como é que vocês chamam aqui? É aqueles médiums que você... Só médium pauleira, aqueles que... Cada entidade toda zoantropizada. É só bucha, só... E detalhe, hein? Os médiuns mais sublimes da reunião mediúnica são os que recebem as entidades mais pesadas. Você tem 2 médiuns. Um médium extremamente evangelizado, um amor de pessoa, e um outro meia boca. Aí vem uma entidade horrenda para se manifestar, porém, por onde ele vai? Pelo mais evangelizado. Porque a gente poderia dizer assim, não, manda por esse aqui, porque ele já é ruim mesmo, ele vai pegar esse. Se ele pegar esse aqui, esse cara vai quebrar a mesa. Então, a entidade mais pesada vem no mais doce, para dizer: eu odeio vocês. Eu tenho muito ódio de vocês. Foi esse aqui, meu amigo. Vai morder todo mundo. Então, a reunião de desobsessão, ela muitas vezes se confunde com a reunião de assistência espiritual. Mas este grupo de desobsessão, ele costuma ser um grupo bem pequenininho, que trabalha casos designados diretamente para ele. Então, ele tem, assim, os casos mais difíceis, passa para o grupo de desobsessão. Porque ali é para acontecer de tudo. Ali o negócio é pesado. Existem relatos no livro Diálogo com as Sombras, do Hermínio de Miranda, de comunicações mediúnicas que duraram 1 hora. 1 hora. Entidade animalizada, grunhindo, que não fala. Isso é bem típico de reunião de desobsessão. É claro que eu não posso misturar esse pessoal com esse da educação mediúnica, né? Se uma entidade dessa incorporar aqui, vocês vão ver o trem. Então, a reunião de desobsessão são pessoas muito experimentadas e que já perderam completamente o medo das reuniões mediúnicas.
Por quê? Porque quando a gente começa na reunião mediúnica, tem um pouquinho de medinho, sabe? Diz assim: "Ah, meu Deus", a entidade diz assim: "Eu vou acabar com vocês, vou destruir vocês, eu sei onde vocês moram, eu vou matar vocês todinho". E a gente fica: "Meu Deus, o cara vai matar todo mundo, ele vai matar todo". É, não, dá medo. Eu, quando tinha 20 anos de idade, fazia uma palestra no centro espírita, e quando eu terminei, uma senhora que estava lá, ela incorporou, ela me fechou assim no corner, ali no canto da parede, ela vinha para me bater mesmo. E naquela época eu pesava metade do que eu peso hoje, pesava 56 quilos com 20 anos. E ela veio para cima de mim para me bater. "Eu não quero mais você aqui, falando essas coisas para essa gente, fora daqui e tal". E o salão parou para me ouvir, né. Acabou a palestra, tinha terminado, eu estava me ajeitando para ir embora. Então aí o presidente da casa disse: "Ei, eu soube que você foi bem recepcionado lá na nossa casa ontem e tal". Aí eu disse para ele: "Olha, vou dizer uma coisa para você, se o objetivo desse espírito era me assustar, ele conseguiu, porque eu não dormi. Eu fechava o olho e ele aparecia com o olho dele em cima de mim, assim. Eu fiquei muito perturbado com isso, me incomodou demais. Mas naquela época, eu ainda tinha muita ingenuidade no trabalho e eu acreditava muito nessas coisas que eles diziam. Hoje eu sei que no fundo, quanto mais o espírito esbraveja, mais ele sofre. Então, quando eu vejo um espírito que diz assim: "Eu vou acabar", eu tenho uma piedade tão grande, porque eu sei o quanto que ele está escudado atrás dessa fala agressiva para esconder as feridas que ele traz. Então, se você não tiver a habilidade de ver que por trás daquela bravura toda tem uma criança que chora, você não consegue ajudar. E do trabalho de desobsessão, esse é o grande ponto, né. O quarto tipo são as reuniões de experimentação, que hoje são poucas, mas ainda existem no Brasil, reuniões em que se materializa, se faz fenômenos de experimentação, isso ainda existe. São poucos, mas tem. Tenho alguns amigos que fazem, bem interessante, tá. E um outro tipo de reunião que tem são reuniões de vibração. Essas reuniões de vibrações, elas geralmente elas antecedem grandes eventos, né, vai ter uma conferência espírita, aí você monta um grupo mediúnico para vibrar por ela. As entidades que se manifestam são desse evento, as coisas são sempre vinculadas a este lugar. Aí quando o evento passa, o grupo se desfaz, porque o grupo tinha por objetivo vibrar para o evento, ou é uma vibração pela federativa, por exemplo, aí é possível da gente ter. Regulamenta isso. Existe assistência, existe. Ah, sim. Quem quem trabalha aqui já teve demonstrações de sobra da assistência espiritual, de como que os mentores agem, eles estão tranquilos com relação ao trabalho mediúnico. Já viram coisa do Arco da Velha. Dona Ivone Pereira, quando fala do grupo no livro Recordações da Mediunidade, do grupo de desobsessão dela, ela fala de coisas incríveis, o cara andava na parede, assim, o cara andava na parede. E assistência espiritual que era extremamente presente no trabalho. Então eles veem todo tipo de coisa. Não vou conseguir terminar. Não, não vou. Podem ficar tranquilos, não vai dar tempo mais. Vamos lá. Eu vou ligar o turbo. Vou ligar o turbo. Integrantes da reunião mediúnica, o dirigente, que é o dirigente, tá? Os médiuns dialogadores, chamados antigamente de doutrinadores, então ficou muito pesado, médium dialogador, que é quem dialoga com os espíritos, os médiuns ostensivos, que são os que dão as comunicações, os médiuns de sustentação, que são os que dão passe, os que mantêm o equilíbrio da reunião e são muito importantes no trabalho. Se tiver só médium que se manifesta, fica difícil. Você tem que ter um ou outro que seja igual a mim, que não sente nada, para dar um passe num, para poder socorrer alguém que precise, né? Pegar uma água. Os visitantes, que são uma possibilidade, existe a possibilidade de você ter visitantes, você tem uma casa espírita já bem estruturada, pessoas que estão montando não, estão montando um trabalho mediúnico, então eles têm que ter
uma visita. Não, fulano vem para participar, isso é possível. Só que a experiência demonstra que visitantes fazem a reunião perder produtividade. Por mais sejam espíritas, mais seja, quando vem, quebra a energia do grupo e não tem a mesma produtividade. E um último tipo, agora sim vocês podem, é a assistência. Isso existia no passado, que ficava um grupo de pessoas assistindo à reunião mediúnica. Hoje, a gente já não tem mais essa prática. Se vocês pegarem um livro nos domínios da mediunidade, tem assistência, porque é um grupo mediúnico de 1940 e nessa época as coisas eram assim. Então, hoje a gente não tem mais, porque é muito esquisito você ter um elenco de pessoas que não sabem nada assistindo à reunião mediúnica e incorpora lá no meio. E quando eu era menino, a pessoa incorporava, o dirigente saía, pegava a pessoa pela mão, botava na mesa, agora dá a comunicação aqui, porque você já é médium mesmo, e semana que vem você já vai começar na mesa direto. Não conhecia nada, não sabia nem soletrar espiritismo, e era colocado assim. Então, isso passou. Tá? Para frente, da formação dos médiums. Da formação dos médiums. Primeiro, é muito importante a presença dos médiuns de sustentação para dar equilíbrio à reunião. Porque se todo mundo se manifestar mediunicamente, como é que você vai atender todo mundo? Então, tomar cuidado e sempre no grupo mediúnico pensar na ideia de colocar 2, 3 que sejam não médiuns ostensivos para sustentar o trabalho. Ok? Também é importante, Hermínio de Miranda fala no grupo de educação da mediunidade. Na mesa, você tem que separar os psicofônicos dos psicográficos, os psicógrafos. O médium que psicografa tem que ficar de um lado, e os que são psicofônicos têm que ficar do outro lado. Por que esse ritual? Aí o Hermínio de Miranda diz o seguinte, porque já aconteceu em reunião mediúnica que eles estavam todos misturados, o médium psicofônico próximo do médium que é de psicofonia, psicografia, um perto do outro, num grupo ainda de educação da mediunidade, educação da mediunidade. Se for o grupo de desobsessão, pode. O que aconteceu? O cara que era psicofônico, ele passou a mão no lápis e enfiou no doutrinador. Tá bom assim para você? Ele transformou o lápis numa arma. Então, aonde estão os psicógrafos, psicofônicos, nem toalha tem que ter, que é para ele não puxar a toalha, derruba tudo. Esse negócio de reunião de mesa branca tem que ser reunião de mesa nada, porque se você botar a toalha, o espírito pode puxar essa toalha. Ele é deseducado, o médium é deseducado. Numa reunião de desobsessão, você pode botar a toalha amarela, azul, branca, do jeito que você quiser, faça. Aí é problemático, né? O ideal é você deixar o lápis longe dele, né? Não, você deixa o lápis longe, aí quando ele quer escrever, você entrega o lápis, toma o lápis. Vai ter que ter um pouco mais de disciplina, mas isso é só um cuidado para os casos de violência. É só uma observação para a gente estar atento. E não é só o lápis, né? Mas um copo que eu pegue, uma jarra d'água que eu jogo no outro, tem muita coisa que pode acontecer, tá? A alimentação. Regra para alimentação para a mediúnica: meio tanque. Não se vai de tanque vazio para, na hora da reunião mediúnica, aquele barulho do estômago. Não é para ir com o estômago vazio, ficar em jejum o dia inteiro. Mas também não é para você ir na goela. O ideal é que você não sinta que tem estômago. Não sente que tem estômago. Não está cheio nem vazio. Ele está. Por que isso? Porque muitas vezes o mal-estar faz o médium vomitar. Eu já vi médium vomitar no meu pé assim. Você está doutrinando e a pessoa comeu demais, a entidade começa a se manifestar e ele começa a se sentir mal, vomitou no meu pé. Mas tudo bem, acontece. Também, o ideal é que a alimentação seja uma alimentação frugal. Frugal não significa frutal. Frugal significa de digestão fácil, porque às vezes a pessoa acha que é uma alimentação de fruta.
Então, vou começar uma bandinha de jaca e eu vou. Então, não é. Então é só uma saladinha. Fiz uma saladinha de pepino com vinagre e fui. Também não é. Isso é indigesto. Como é uma coisa que tem a fácil digestão, tá? Comunicações simultâneas. Que eu vou falar, está no livro Desobsessão, de André Luiz, se não me engano, capítulo 31, em que ele diz o seguinte: a depender de cada caso, permite-se até 2 comunicações no mesmo momento. Tá? Está lá. Agora, isso depende do tamanho do grupo. Se o grupo for muito pequeno, uma só. Se for um grupo de 5 pessoas, uma só. Para os outros ouvirem. Um grupo de 12 pessoas, tem de aqui, tem de lá. Se o grupo é de educação da mediunidade, dá para ter 2, porque o objetivo é educar o médium, não é o caso do espírito. Quando eu estou numa reunião de desobsessão, o grupo é pequeno e dá uma só para a gente poder atender melhor a entidade, né? Disciplina comportamental durante a reunião. Não é para ficar assim. O cara está doutrinando, aí o outro está dizendo, falou besteira, falou besteira, falou besteira, falou besteira. Não ajuda em nada. Tem que ajudar o companheiro. Ele pegou um caminho errado. Dá um GPS para ele, mas não fica vibrando negativamente. Errou. Envolve os dois, faz você de onde você está, o envolvimento na entidade. Mesmo que ele tenha errado, ajuda, porque a gente tem o direito de errar, né? Não é assim? Muito bem. Uma coisa muito importante. Falta 2 minutos. Eu não vou mais comentar. Eu só vou ler. Mas não tem como. Influência moral do médium. O que é influência moral do médium? É que o médium moralmente interfere nas comunicações, viu? Interfere. Tem um slide que eu não sei se vai dar tempo de eu chegar, mas todo fenômeno mediúnico tem componente anímica. Todo. Daqui a pouco eu vou mostrar. Eu vou passar rapidinho num slide aqui para a gente conhecer os espíritos. Para conhecer espíritos. Lá vai. Leitura seca. Primeiro, cuidado com a mistificação. O espírito que se passa por outro. O espírito que se passa por outro pode fingir nome, pode fingir tudo, mas ele não finge vibração. A vibração ele não consegue fingir, ok? Não tem Jesus que faz a pessoa passar mal, tá? Beleza. Os bons espíritos têm linguagem digna, clara, objetiva e palavras exatas. Foi muito empolado, foi muito rebuscado, cheio de rococó, desconfie desse espírito. Espírito superior tem fala clara. Outra coisa, inteligência não é sinal de evolução espiritual. Eu posso receber uma entidade muito inteligente, mas que é um espírito atrasado. Não se deixe enganar pela inteligência do comunicante. E espírito superior não lisonjeia o grupo. Vocês são um espetáculo, são meu grupo predileto. Tenho o maior orgulho de vocês. Vou dar até umas férias para o grupo de vocês. Vocês podem ficar 1 ano em casa pelo que vocês já fizeram. Cuidado. Espírito superior não marca a data. Se tiver alguma revelação de que a transição vai acabar no ano de 20, não sei quanto, desconfie. Espírito superior não marca a data. E outra, Chico não marcou data. Tá? Ele disse, 2 séculos após a codificação é um tempo bom para a regeneração. Mas 2 séculos não é dia 18 de abril de 2057. Não fazem prescrições meticulosas. Vocês têm que fazer assim. Olha, o grupo tem que funcionar da seguinte maneira: vocês vão ter que abrir 8 horas, aí o grupo vai ter leitura inicial. Se meteu demais, desconfie. Uma vez eu estava em casa e bateram na porta da minha casa. Aí eu fui lá, pois não, olha, eu estou vindo da reunião mediúnica, assim, e o mentor lá pediu que eu viesse conversar com você. Comigo? Ele pediu que você fosse ser o nosso dirigente lá no grupo. Eu? Rapaz, esse mentor está muito esquisito. Olha, agora é que eu não vou mesmo, né? Vamos lá. Eles só falam o que sabem e não desvendam o mal. Espírito superior que chega na reunião mediúnica, se estamos aqui no grupo, com uma pessoa que está traindo sua esposa, eu não vou dar o nome,
mas ele que está aqui sabe, ele sabe com a roupa que ele está vestido, não é? Aí, não se faz isso, não se aponta erro de ninguém. Eles não dividem e não incitam o ódio. Última frase do livro dos Espíritos diz assim: os bons espíritos jamais foram instigadores do mal, jamais estimularam o homicídio ou a violência, jamais justificaram o ódio dos partidos. Está escrito lá. Então, se tem ódio entre partidos, não são os bons espíritos que estimulam. Eles não dividem, não incitam ódio, não expressam predileção por ninguém. Espírito superior não expressa predileção. E um bom espírito não induz ao mal. Isso aqui está escrito desse jeito na obra de Kardec. Um bom espírito não induz ao mal, o que não quer dizer que o mau espírito não possa induzir ao bem. Um mau espírito pode induzir ao bem para ganhar a sua confiança e amanhã fazer você fazer besteira. Eu dou 3 bons conselhos e dou um mau. Aí você embarca no quarto. Então, um bom espírito não induz ao mal, mas o mau espírito pode curar, pode dar bom conselho para depois subjugar o grupo. Tá? E também eles têm humor fino, eles têm uma habilidade de colocar algumas frases que são... Você vê que algumas frases espirituosas que aparecem nas mensagens indicando exatamente esta questão. O tempo acabou. Tenho... Não dá. Mas essa aqui eu tenho que falar. No diálogo com os espíritos, sempre usar do amor, sempre usar do conhecimento doutrinário, sempre usar o conhecimento do evangelho, a evangelioterapia. Ter fé naquilo que você está fazendo, fé nos bons espíritos, compaixão da entidade, não pode ter raiva, compaixão dela e compreensão com o estado que ela se encontra, ter capacidade de compreendê-la, de poder entender por que ela age de determinada forma. Isso aqui é do livro Diálogo com as Sombras, são as características do bom dialogador. Também importante lembrar que a gente não deve teimar com os espíritos, não se deve medir força com eles, e a gente tem que ver sempre o comunicante como alguém que precisa de ajuda. Não pode ter medo, mas não é para desafiar, é para ter piedade. Piedade de verdade, de saber que toda violência representa um desequilíbrio emocional. Este aqui, vou passar reto porque não tem nada para eu falar, vocês vão só ver. Os espíritos que se comunicam são os sofredores, que são sofredores, doentes, alienados, vítima magoada, sacerdote desiludido, espírita fracassado, mistificadores, obsessores odiosos, obsessores por afinidade, espírito animalizado, mago, planejador espiritual e o obsessor líder. Isso aqui é do livro Diálogo com as Sombras. Tá? E existem manifestações anímicas na reunião. Existem manifestações anímicas. Agora que eu vou falar aquilo que eu me antecipei. O que fazer? Atende do mesmo jeito. E se repetir, atende de novo. Atende de novo, até lavar o vaso, tá? Os mentores não costumam se apresentar no meio da reunião. Mentor que se apresenta no meio, desconfie. Mentor se apresenta ou no início ou no final. Ocupar o meio da reunião, ele está tirando a vaga de alguém. Então, desconfie de mentor que gosta muito de se apresentar. Este assunto eu vou pular, que é a perda e a suspensão da mediunidade. E vou tratar desse ponto como sendo o nosso último. Eu disse que existem fenômenos espirituais, que são os fenômenos anímicos, e existem os fenômenos mediúnicos. Mas a literatura espírita nos fala que a coisa na prática não é assim. A coisa na prática é assim. Todo fenômeno mediúnico tem uma componente anímica. E os fenômenos anímicos certamente trazem possibilidade de
um espírito está potencializando a condição dos fenômenos produzidos. Posso mostrar uma última? Última para encerrar, para liquidar o assunto. Liquidar. A escala dos fenômenos. Não vou comentar, só vou mostrar. Os fenômenos são 15. Primeiro, charlatanismo, ele vende e é mentira. Segundo, a mistificação do médium, ele mente, mas ele não vende. Ele não ganha dinheiro, ele só quer prestígio. Esses fenômenos não são espirituais, são fenômenos da mentira. Animismo. Animismo já é um fenômeno psíquico, mas ainda não é mediúnico. Acima do animismo, a histeria está no livro nos domínios da mediunidade. A histeria é uma tentativa de conexão mediúnica em que o médium reage se travando todo. Histeria não é gritar, tá? Histeria é a pessoa que fica dura, o fenômeno da histeria, a pessoa fica toda rígida. Então, isso aqui é a tentativa do fenômeno mediúnico. Também na mesma obra nós temos epilepsia. Não quero dizer que toda a epilepsia é provocada por um espírito, mas quando um espírito tenta uma comunicação mediúnica num cérebro epilético, ele aciona certas áreas, o cérebro tem algumas características que não permitem a comunicação e a pessoa convulsiona. Não estou dizendo que a convulsão é uma tentativa de comunicação, mas se houver uma tentativa de comunicação, num cérebro imperfeito, ela vai convulsionar, tá bom? Obsessão é um fenômeno que, veja que está tornando-se cada vez mais mediúnico. Obsessão é um fenômeno perturbador, que às vezes não tem produtividade nenhuma, a pessoa vive uma vida infernal, desesperada, sem produtividade quase nenhuma dessa mediunidade, vive debaixo de um processo doloroso. Então, é um fenômeno já mediúnico, mas sem aproveitamento maior. Daqui para cima, tudo é mediunidade. Primeiro tipo, mediunidade maléfica. Eu uso a mediunidade para fazer mal aos outros. Fazer mal. Outro, mediunidade paga. Não necessariamente eu faço mal, mas eu cobro. Melhorando um pouquinho, mistificação do espírito. Ué, mas não tem mistificação aqui embaixo? Mas aqui, quem mentia era o médium, aqui era um teatro. Aqui a mistificação é do espírito. O fenômeno é legítimo, mas o espírito que se comunica é que mente. Aqui a mistificação está no espírito. Aqui não tem nada de mediúnico, aqui é pura invenção. Mistificação do espírito. Acima desse, a mediunidade provacional, que é aquela pessoa que tem uma mediunidade sofrida, gente, é tão difícil, a vida dela é tão, um sofrimento, mas ela leva a vida dela. Ela leva, mas é uma mediunidade tão complicadinha. Acima desse, mediunidade por curiosidade. Copo, Charlie, a tesoura. Vocês não sabem isso, porque vocês nunca foram meninos. Uma vez, lá em Rondônia, apareceu um garoto que, nessa reunião do copo, o espírito disse que ele tinha que escolher um colega da turma para matar, senão ele ia matar o rapaz. E agora, para convencer ele a não matar o colega, já tinha até escolhido. Mediunismo. Mediunismo é a prática da mediunidade sem o estudo doutrinário espírita. Tem rituais, as pessoas usam um uniforme, muitas vezes é descalço, tem uma ritualística toda. São bons, né? Porque olha só, já está bem, mas ainda é mediunismo. Às vezes a gente faz coisas boas com isso, mas ainda está preso a muitos rituais. Poderia fazer coisas melhores se não tivesse toda essa ritualística. Mas já é uma boa andada, está acima dessas outras. Acima do mediunismo, a mediunidade científica. Acima da mediunidade científica, a mediunidade com Jesus. E acima dessa tem mais uma. Mediunidade com Sueli. Não.
Acima de mediunidade com Jesus. Mediunidade com Jesus. Mediunidade com Jesus. Divaldo Pereira Franco. Ivone do Amaral Pereira. Mediunidade com Jesus. Chico, mediunato. Mediumato, esse termo aparece no Livro dos Médiuns como aquele que entrega a sua vida por amor à tarefa, sem ter os traumas e os conflitos que os outros possuem, né? Então, aqui nós estamos em fenômenos que não são espirituais, são fenômenos não espirituais. Aqui eu estou com um fenômeno anímico, que já é um fenômeno diferente. Aqui eu estou com a obsessão, a epilepsia, que eles não chegam a ser completamente uma mediunidade, são submediúnicos, e aqui em cima eu estou com os fenômenos mediúnicos em si, né? Aí eu tirei. Eu disse que eu ia botar só essa, mas eu menti. Vou colocar duas que são rapidinhas, pra gente... aí eu chego no que eu queria chegar. Lá vai. Fundamental de tudo, é a transformação moral. Vocês concordam? O objetivo de todas essas coisas é a transformação moral. Então, voltando para o nosso horário das 14h, eu fiz uma pergunta que eu não respondi. O que seria correto afirmar? O espiritismo está dentro da mediunidade ou a mediunidade está dentro do espiritismo? Se o espiritismo estiver dentro da mediunidade, não tem espiritismo se não for mediunidade. E tem. E se a mediunidade está dentro do espiritismo, só pode ter mediunidade dentro do espiritismo, o que também não é. A resposta é a terceira, é nenhum nem outro. Por quê? Porque a mediunidade é um canal para ver o que é a vida. E o espiritismo é uma proposta para viver plenamente a vida. Muito obrigado. Acabou.